Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo Jesus Cristo, o único preeminente. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, vou ler do versículo 14 ao 18. Dizem assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 7 de maio de 2025. Deus grande e poderoso, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te apresentar nesse momento, Senhor, essas pessoas que estão me ouvindo, estão doentes, o Senhor pode curar. Essas pessoas que estão com viroses, com sintomas esquisitos, repreende. Essa pessoa que se queixa de dores há tantos dias. Essa pessoa que precisa, Senhor, de um milagre, porque os médicos não estão dando boas previsões. Mas o Senhor é quem sabe de tudo, o Senhor é quem manda em tudo, o Senhor é dono de tudo. Portanto, eu te peço essa pessoa, suas famílias, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Perdão, pessoal, estou ficando um pouco rouco. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo Jesus Cristo, o único pré-eminente. E vou logo explicando aqui, porque dei esse título, esse tema de hoje, falando que Jesus é preeminente, o único. Por quê? Preeminente é aquela pessoa que ocupa o lugar mais elevado. E tem alguém mais elevado em algum lugar mais do que Jesus? A própria palavra de Deus diz que o Senhor Deus, o Pai, levou ele acima de todas as coisas. Preeminente também significa ser sublime, ser superior, honorífico, e tudo isso sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é. E aqui Paulo, escrevendo essa carta aos irmãos em Colossos, naquela cidade, ele está aqui falando exatamente dele, de Jesus. Ele está aqui falando, o contexto fala, né? Desses textos que eu falei, o contexto fala sobre Deus, que o Pai enviou ele, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o representante do Pai aqui na terra. Ele foi naqueles dias onde o Deus se fez carne, o Deus Filho, e habitou entre nós. Agora, a razão dessa mensagem hoje é porque eu fico assim, às vezes, admirado, pensando que tantas pessoas acham que são tão poderosas, tão ricas, tão sábias, pessoas que são tão prepotentes e têm uma vida tão limitada, uma vida tão curta, mas passa por cima de todo mundo por conta dessa soberba. Aí eu vejo Jesus aqui. Veja, Jesus veio para morrer por nós, mas veja a identidade
que Paulo revela aqui de Jesus nessa carta. Ele diz que em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, por isso que ele morreu por nós, mesmo sendo Deus, se tornou um ser humano, se deixou sofrer por nós, morrer por nossos pecados. E aí Paulo fala que é através do sangue de Jesus que nós temos a remissão dos nossos pecados. Ai de nós, se Jesus não morresse por nós, ou se ele tivesse desistido da cruz. Aí ele começa aqui identificando as características desse ser supremo, deste preeminente, único. Ele diz aqui no versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível. Deus, ninguém viu. O Deus Criador. Só quem teve o privilégio de ver Deus foi o primeiro casal por algum tempo antes de pecar. Adão e Eva, conseguiram, mas depois que pecou foi desligado, toda essa relação acabou. Por isso que nós precisamos de Jesus para remir cada um de nós dos nossos pecados, principalmente por causa de seu Adão, Adão que eu estou falando aqui, gente, é o Adão do Éden mesmo, tá? Aí ele diz que ele é a imagem do Deus invisível. Quando a gente olha para a pessoa de Cristo, para a pessoa de Jesus, e a gente vê hoje Jesus pela fé, nós estamos contemplando a imagem de Deus, o Deus que a gente não vê, Deus que é invisível, que habita numa luz inacessível. Nós, pecadores, não conseguimos ver esse Deus, porque ele é santo, puro. E nós vemos Deus, esse grande e poderoso Pai, através do Filho Jesus, porque Jesus morreu por nós, tomou sobre si todos os nossos pecados. Por isso que Jesus Cristo é a fonte de água viva. Jesus Cristo é a ponte também que leva o homem até Deus. Aí ele chama também aqui, além de ser imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Jesus participou. Por isso que eu me alegro aqui ao ver esse personagem único, preeminente, Jesus Cristo, como eu disse, falando de pessoas que se acham, que são o bambambam, mas são mortais. E este aqui não morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aí ele é o primogênito de toda a criação. Aí veja o que é que ele diz. Porque nele, em Jesus, veja que coisa tremenda. Você já parou para pensar que todas as coisas foram criadas, existem por ele e nele? Já pensou? A existência de tudo que você conhece, de tudo que você vê, e daquilo que você nem conhece, daquilo que você nem vê, tudo isso foram criadas, essas coisas foram criadas nele, porque nele foram criadas todas as coisas, diz aqui o texto bíblico. Aí fala, não só o que a gente conhece aqui nesse plano terrestre, mas ele diz que há nos céus anjos, querubins, arcanjos, serafins, o próprio Lúcifer, que se tornou Satanás, era um querubim ungido, tudo foi criado por ele. É por isso que ele tem raiva de Jesus. Glória a Deus que Jesus já venceu ele na cruz, o nosso inimigo chamado Satanás. Aí, o ex-querubim ungido, Aí segue o texto aqui, que foram criados, tanto no céu como na terra, as coisas visíveis e invisíveis, que eu acabei de falar também. Sejam tronos, ou seja, aqui fala de muita coisa. Trono fala de reinado, fala de poder, fala de grandeza. Até essas grandezas são subalternas, subordinadas a Jesus, porque nele foram criadas, veja, todas as coisas, inclusive tronos, dominações, principados, potestades. É brincadeira esse homem, querido, que eu amo, que você, a senhora, o senhor, também ama. Somos apaixonados por esse preeminente chamado Jesus Cristo. Continuemos assim, apaixonados por ele.
Aí segue o texto. Tudo, Paulo diz, foi criado por ele e para ele. Não ficou nada para ninguém, inclusive nada ficou para o diabo. Veja como ele é mentiroso. O diabo lá naquele momento que ele estava tentando Jesus, os 3 evangelistas falam sobre ele, sobre esse episódio, Mateus, Marcos e Lucas. Mas Lucas, lá no capítulo 4, a partir do versículo 5, nós encontramos quando, mais propriamente no versículo 5, quando o diabo leva o Senhor Jesus no alto monte, mostra por um momento, assim, todos os reinos do mundo, tudo. E aquela apresentação era uma apresentação que o diabo estava fazendo, tanto do passado, daquele presente momento, e do futuro, no dia de hoje. Todos os reinos. Aí o diabo diz assim, eu dou a você tudo isso aqui, esse poder, essa glória, porque a mim me foi entregue. Coitadinho. O que, infelizmente, o diabo pode dizer que tem como algo sendo seu é a maldade que existe no mundo. É o pecado, é a desobediência, é a imoralidade, é tudo que não presta. Mas dizer que todo aquele reino, aquele poder, aquela coisa que ele mostrou para Jesus nessa terra era dele, mentira, porque Paulo diz aqui que tudo foi criado por ele, por Jesus, e para ele. Ele diz assim, eu dou a quem, quer dizer, foi me entregue e dou a quem quero. Quem dá o que não tem? Eu aprendi isso, eu era criança, minha mãe foi quem disse essa frase, ela diz ainda, eu acho que ela se lembra do que estou dizendo. Mas quem dá o que não tem é ladrão. Eu vou te dar aqui um presente, mas eu não tenho condições. Se eu der, porque eu vou perder alguém. Você está entendendo? Aí o diabo diz aqui para Jesus, eu te dou porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Você tem nada. Cãozinho. Não é cachorro não, tadinho dos cachorros. Eu estou dizendo isso debaixo do sangue de Jesus, tá? Eu não estou subestimando Satanás, ameaçando. Não, estou dizendo isso, tudo isso na autoridade, no nome de Jesus, e é o Espírito Santo que está me usando, então ele se responsabiliza. Versículo 7 aqui, que eu abri aqui agora, Lucas, capítulo 4, versículo 7, diz assim, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aí Jesus, a gente sabe da resposta que Jesus ele deu a Satanás. Então, gente, eu quero já concluir, queria dizer mais coisas sobre isso, mas eu fiquei refletindo no dia de ontem, durante a manhã, a tarde, sobre esse texto e vendo a grandeza desse Senhor Jesus Cristo, a preeminência dele. Todas as coisas, versículo 17 diz, que já existiram. Ele foi antes de tudo, antes até da criação, por isso que ele participou da criação com o Pai de todas as coisas. Diz aqui, e todas as coisas subsistem por ele. Então Jesus é todo importante, não tem mais ninguém mais importante que Jesus. O próprio Pai deu essa importância ao Filho. Veja o sacrifício que ele fez por nós. Então, é o prêmio. É a glória que ele tem, superior a tudo, o preeminente. Concluindo, Paulo diz, ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. É o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele diz, seja, para que em tudo tenha a preeminência. Falando um pouquinho aqui sobre corpo e cabeça, não nessa ordem necessariamente, mas aqui Jesus como cabeça, e nós temos cabeça, corpo, né? Ou seja, tronco, membros e assim por diante. Você, a senhora e o senhor sabem, o que eu vou dizer agora é quase um clichê. Quando a gente leva uma topadinha no dedinho do pé, então a gente cria um calo por causa do sapato apertado, responde aonde? No nosso cérebro, na nossa cabeça. E a gente fica incomodado com aquilo, a gente quer resolver aquilo. Então Jesus está preocupado com todos os machucões que o seu corpo, a igreja,
está, nesses últimos dias, tanto tomando ou levando esses machucões, como se machucando, se flagelando por vontade própria. Por isso que eu quero dizer, encerrando aqui, que vamos ter cuidado para que este que é o único, preeminente, que é a cabeça da igreja, tome sempre conta de nós. Gente, me perdoe, porque foi muito tempo que eu tomei aqui, 15 minutos e mais um pouquinho. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.